Olá pessoal, meu nome é Sheila, sejam bem-vindos aqui no meu canal. É com muita alegria que eu retorno a postar vídeos. Faz muito tempo que eu não posto nada, mas eu tô sempre aí respondendo, sempre conversando com vocês. Mas infelizmente a vida da gente é uma caixinha de surpresa. Qualquer momento tudo pode mudar, pode acontecer qualquer reviravolta e os planos da gente dar aquela bagunçada, aquela desorganizada, mas com Deus na frente a gente consegue ajeitar tudo. Infelizmente, às vezes, quando a gente está no meio de alguma situação difícil, a gente não tem uma visão clara e a gente fica meio perdido e acaba se afastando daquilo que faz bem pra gente. E o meu canal, eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu não me preocupo muito com a quantidade de inscrito, com quantidade de curtida, compartilhamento, essas coisas eu nunca me preocupei muito, eu não sou muito boa nisso. Mas, assim, o intuito do meu canal sempre foi trazer alguma coisa útil, né? Porque como eu sou mãe atípica, eu tenho uma filha de 11 anos e tenho um menino de 6 anos e meio que é autista. E ele me consome muito, então eu não posso trabalhar fora. E aí, a forma que eu achei de ganhar um dinheirinho foi fazendo os meus crochê, que é algo que eu gosto muito, e consegui até vender bastante, né? Agora eu não vendo mais, foco mais nas aulas, porque não tenho tempo para fazer encomenda, essas coisas. Mas eu faço aqui as aulas e geralmente os produtos que eu faço eu acabo vendendo. E acabo ganhando um dinheirinho, com certeza. E eu gosto de trazer essas coisas mais simples porque vende bem. Paninho de boca e fralda é algo muito útil, né? Para quem é mamãe, sabe o quanto isso aqui é útil. Eu uso até hoje, tenho sempre um paninho desses no carro, na bolsa, porque é muito útil. Então, eu vendi bastante kitzinhos de fralda com paninho de boca. Então, eu gosto de trazer, porque se tem alguma mãe aí na mesma situação que eu, que não pode trabalhar fora, que, enfim, de repente ela vai se encontrar aqui nesse canal. E eu tenho um carinho muito grande por esse canal, só que a vida da gente é assim, né? Às vezes acontecem coisas que a gente não espera. Minha vida deu uma bagunçada, uma mistura de Katrina com tsunami, então, mas agora eu já consegui colocar tudo em ordem. Só que a estrutura ainda do meu cantinho, do meu crochê aqui, que diminuiu. Antes eu tinha um cômodo de crochê, agora só um cantinho. Então, eu não consegui ainda organizar aqui, mas se eu fosse esperar o momento certo para retornar, eu nunca retornaria. Porque muitas vezes a gente perde coisas na vida porque a gente espera o momento certo, só que esse momento nunca chega. É nós, né, que temos que fazer o nosso momento. Então, eu resolvi gravar esse biquinho de paninho de boca. E falei, vou gravar, vou soltar, porque eu tenho que voltar a fazer meu canal, tenho que voltar a postar os meus vídeos, porque é algo que eu gosto muito. E eu fico muito feliz quando alguém comenta que tinha uma encomenda, que conseguiu fazer, que deu certo, enfim. Quando é útil para alguém, porque a gente, nós temos que viver dessa forma, né? Se você analisar, é igual na natureza, não tem nada que seja inútil. Tudo na natureza tem uma utilidade. Então, nós também temos que ser assim. De alguma forma, a gente tem que contribuir para o bem, para fazer, para ajudar alguém em alguma coisa, não importa como. Então, de alguma forma, na vida, a gente tem que ser útil. E eu fico muito feliz quando os meus vídeos acabam sendo útil para alguém. Isso me deixa extremamente feliz. Eu estava sentindo muita falta, muita saudade de gravar meus vídeos, de trazer meus vídeos para vocês. E sempre que eu posso, eu respondo. Quando eu não respondo alguém aqui, é porque eu não vi, que às vezes não aparece a notificação. Mas sempre que eu vejo, eu respondo com o maior carinho, com maior atenção. Tem o meu e-mail na descrição do meu canal, caso alguém queira me mandar alguma foto ou fazer alguma pergunta pessoal, sem ser nos comentários, né? Quiser fazer alguma pergunta sobre alguma encomenda, alguma coisa, pode me chamar no e-mail, que sempre eu vou responder com o maior carinho, ok? Então, vamos para o nosso passo a passo, que eu já falei demais. E aqui, esse é o primeiro vídeo de retorno, né? Que faz muito tempo que eu postei. De muitos, pretendo trazer mais vídeos com mais frequência. E vamos para o nosso passo a passo. Que bom estar aqui novamente com vocês. Bom, nós vamos iniciar nossa peça de hoje com o paninho, que já tá cortado e com a bainha pronta. No final do vídeo eu vou deixar todas as informações importantes para vocês, dicas de como fazer o paninho, aonde eu comprei, enfim, tudo o que você precisar saber eu vou deixar registrado no finalzinho desse vídeo, ok? Aqui, ó,
eu vou utilizar a linha Anne. Essa linha que eu tô aqui, ela já tá aberta, então eu não sei a numeração dela. É um verdinho bem clarinho. Geralmente eu gosto de utilizar, pra fazer biquinho, a Charme, ó. Tá vendo? Ela é pouquinha coisa mais grossa, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu ver, colocar aqui, viu? Pouca coisa mais grossa, só que eu acho ela mais fofinha pra fazer essas coisas. Eu acho ela mais confortável. Só que eu também gosto da Anne e eu não tenho Charme verdinha. Eu tenho essa verdinha aqui que eu tenho que aproveitar essa linha. Porque tem aí, eu não quero desperdiçar, não é mesmo? E como aqui no paninho tem alguns detalhezinhos verde, ó, então vai ficar legal. Aqui ficaria legal branco, verde, marrom, amarelo, um monte de infinidade de cores, ia ficar legal com esse paninho aqui. Nós vamos iniciar aqui, eu vou iniciar aqui já, chegando aqui na quininha, já pra mostrar pra vocês como é que faz a viradinha. Vou tentar falar o mais devagar possível, porque teve um vídeo que eu fiz que o pessoal gostou bastante, mas todo mundo reclamou que eu falei muito rápido. E pra quem já sabe fazer crochê, então só de olhar a pessoa já pega o ponto. Mas pra quem não sabe nada, tá começando agora, de fato fica confuso mesmo. Então eu vou tentar falar um pouco mais devagar. Já peço desculpa pra vocês aqui pra minha... Isso aqui tá aparecendo que é o suporte que tá segurando o celular. Não é isso aqui que eu uso, geralmente eu faço aqui uma gambiarra aqui para segurar o celular, só que como por causa da mudança e tudo, então meu cantinho aqui ainda não tá pronto ainda, mas como faz muito tempo que eu não trago vídeo para vocês, eu falei, não vou fazer e vai ser sair assim mesmo, depois eu ajeito direitinho, tá bom? Espero que dê para vocês visualizar bem aí como que nós vamos fazer esse paninho. Então, primeiramente, eu vou amarrar aqui minha linha na agulha, que é assim que eu inicio, mas se você inicia de outra forma, não tem problema, faz do jeito que você já está acostumado. Amarrei aqui o meu fio na agulha. Com a própria agulha, eu vou furar aqui a fralda para fazer os pontos. Ó, eu vou começar aqui mais ou menos 1 centímetro antes de chegar no cantinho. Só um alerta para vocês, ó, percebam que a fralda, ela parece ser de péssima qualidade, né? Parece porque ela é quase transparente, tá vendo? Só que essa fralda aqui não é de péssima qualidade. Ela tem tecido duplo, ó, 2 paninhos. Essa assemelha muito com a Cremer, ela é muito boa. Só que o que acontece? Ela é nova, então toda fralda nova, ela não soltou ainda as fibras dela. Tá vendo que as linhas dela tá bem lisinha, tá vendo? Então, ela não soltou ainda as fibras, ela só vai ficar felpudinha depois que lavar, que aí ela vai dar uma engrossada. Então, é normal a fralda, quando você colocar a agulha, ó, fazer uns buracos assim muito grande. Ó, tá vendo? É normal, porque vai separando as fibras, fica mais fácil de separar. Depois que lavar, ela vai dar uma engrossada a linha, aí não vai aparecer mais esses buracos, então não fique preocupada. Só que tem, lógico, umas fraldas bem fininhas, que são bem baratinhas, só que não compensa, viu, gente? Só compensa se for paninho duplo. Senão, se for só um paninho, não vai compensar. Você vai sair caro e você vai vender uma vez só, se for pra vender. Então, vamos iniciar furando aqui a nossa fralda, ó. Vou fazer bem pertinho aqui da câmera. 1 centímetro, mais ou menos, antes de chegar na quininha, ó. Vou colocar a agulha, viro aqui meu paninho, vou lá, busco a linha que tá lá atrás, puxo pra cá. Toma cuidado na hora que você puxar a agulha pra não vir puxando um fiozinho da fralda. Puxei a linha pra frente, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, puxar pra cima, tá vendo? Pra dar a altura aqui no meu ponto. E faço o ponto baixo. Tenta fazer com a mão o mais leve possível pra esses buracos não ficarem maior do que já ficam. Então, fiz aqui meu primeiro ponto, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, que é a distância que nós vamos utilizar de um ponto para o outro. E aqui eu já cheguei bem na quininha. Então, chegou aqui na quininha, eu vou fazer o buraquinho bem aqui, ó, bem na onde vira de um lado pro outro. Então, vou fazer o buraquinho, vou lá atrás, ó, puxo a linha pra frente, com todo o cuidado para não puxar o fio, porque é muito fácil, ó, tá vendo aqui? Eu já vinha puxando o fio, é normal, acontece com muita facilidade. Aí, eu faço assim com a agulha, ó, puxo ela pra cima, pra dar a altura do ponto, aí sim eu faço o ponto baixo, ó, pra ficar assim, pra dar esse efeito. Que se você não puxar a agulha dessa forma, ele vai apertar e vai amassar aqui a beiradinha da nossa fralda, vai amassar assim, ó. Então, você tem que dar essa levantadinha, essa puxadinha pra ficar um ponto comprido. Aí, novamente, 1, 2,
duas, três correntinhas. Aí, nós vamos no mesmo buraquinho, ó, que nós já fizemos. Como é a quininha, aí nós vamos colocar a linha aqui pra trás, ó. Puxou ela pra frente, tá vendo? Ó, como é fácil pegar a linha. Puxou a linha verdinha pra frente, faz esse movimento pra dar a altura do ponto. E quando você fizer esse movimento aqui nesse pontinho do meio, você tenta fazer ele bem em cima da quininha, tá vendo a quininha da fralda aqui, ó? Então, tenta puxar ele bem na mesma direção. Aí, você vem e faz o ponto baixo. Percebam que esse ponto aqui, ele ficou bem na quininha da fralda. Então, a ideia é essa mesmo. Novamente, uma, duas, três correntinhas. Aí, virou aqui a nossa fralda, vem no mesmo lugar, coloca a agulha. Vai lá, puxa a linha pra frente. Puxou pra frente, puxa a agulha pra cima, pra dar altura no ponto, aí você faz o ponto baixo. Então, ele ficou dessa forma, 3 pontos no mesmo buraquinho. Então, todas as quinas vai ser dessa forma. E aqui, nós vamos seguir fazendo uma, duas, três correntinhas. Perceba que você vai fazer o ponto, ó, bem na mesma direção que acaba as correntinhas, ó. A correntinha acabou aqui, ó, você vira a agulha aqui, ó, na mesma direção, tá vendo? Aí, você fura, vai lá, pega a linha, puxa pra frente, puxa a agulha pra cima, pra dar altura, e aí você faz o ponto baixo. Ó o tamanho do buraco que fica aqui. Não se assuste, isso aqui é normal. Quando lavar, ela vai soltar, ela vai ficar felpudinha, aí vai sumir todos os buracos. Isso é normal. Novamente, uma, duas, três correntinhas, que é o que a gente vai usar em toda a volta. Viu aqui, ó? Acabou a correntinha, você vem na mesma direção com a agulha, fura, vai lá, pega a linha que tá lá atrás, puxa pra frente. Puxou, você puxa a agulha pra cima pra dar a altura do ponto, e aí você faz o ponto baixo. E aí, nós vamos fazendo dessa forma por toda a volta do nosso paninho, ou da fralda, se você estiver fazendo fralda. Sempre fazendo assim, ó, acabou as correntinhas, na mesma direção, você fura com a agulha, vai lá atrás, puxa a linha pra frente, com cuidado pra não puxar, já ia puxando um fio aqui da fralda, tá vendo? É muito fácil acontecer. Puxou a linha pra frente, puxa a agulha pra cima, pra dar altura. Isso tudo com a mão bem leve. Tanto a mão que você tá segurando a agulha, como a mão que você tá segurando a linha aqui. Ó, novamente, uma, duas, três correntinhas. Mesma coisa. Fura com a agulha, vai lá, busca a linha, puxa pra frente e puxa pra cima pra dar altura no ponto. E aí, você faz o ponto baixo. Ó, tá vendo como ela vai esgarçando tudo aqui? Mas depois ela vai se ajeitando, as linhas vão entrando, voltando pro lugar. E quando lavar, elas vão ficar felpudas e aí vai tampar os buracos. E nós vamos seguir fazendo assim por toda a volta, ó, furando, puxando o fio pra frente, puxando a agulha pra cima pra dar altura. Novamente, três correntinhas, fura. Eu falo pra você ficar com a mão leve, porque se você ficar puxando a linha, esse buraco daqui vai ficar muito maior. Aí vai ficar a coisa mais horrível do mundo. Aí você vai ficar assustada. Então, tem que ser com a mão bem levinha mesmo. E mesmo assim ainda fica, tá vendo? Mesmo com a mão leve, fica os buracos aqui, ó. Mas não se preocupe que depois eles vão se ajeitando. E aí, nós vamos trabalhar assim por toda a volta. Eu vou terminar aqui e já volto pra mostrar pra vocês a próxima carreira, que vai ser o nosso biquinho oficial, ok? Mas também tem pessoas que fazem só essa parte aqui na fralda, também já fica legal. Já fica se você não quer fazer muita coisa, você faz só esse biquinho, fica uma coisa simplesinha, um acabamento bem bonitinho. É muito legal pra você dar de presente. Eu gosto muito quando tem alguma amiga grávida, dar esses paninhos de presente, porque fica bonitinho, né? E é uma coisa muito, muito útil. Meu filho já tem 7 anos, mas até hoje eu gosto de ter um paninho desse no carro, na bolsa, né? Pra precisar, numa necessidade, a gente tem ali. Então, lembrando que chegou aqui na quininha, nós vamos fazer o último no buraquinho da quininha e mais 2 no mesmo lugar. E esse ponto do meio, você tenta fazer bem em cima da quininha pra dar esse efeito aqui, ok? Então, vou terminar aqui a minha volta e já volto com vocês pra gente dar continuidade. Terminei aqui a minha volta. Talvez vocês sintam um pouco de diferença no áudio e até mesmo na imagem, porque já está de noite, coloquei todo mundo na cama e vim voltar ao trabalho. Infelizmente, vida de mãe é assim. Comecei de manhã e vou terminar agora à tarde.
E também peço desculpa pelo barulho, porque eu moro beirando uma avenida e, infelizmente, não tem como evitar o barulho de carro e esses motoqueiros que passam fazendo esses barulho alto, né, infelizmente. E também tem os meus gatos que chega essa hora, eles começam a fazer aquela bagunça. Talvez vocês escutem, talvez não, espero que não. Mas eu tô escutando perfeitamente aqui, um correndo atrás do outro. Enfim, vamos voltar ao nosso vídeo. Terminei aqui, fiz as últimas 3 correntinhas. Vamos fechar agora a nossa carreira fazendo um ponto baixíssimo. Vamos colocar a agulha aqui nesse primeiro ponto que nós fizemos, puxar a linha pra frente e passar ela por dentro dessa argolinha que já estava na agulha. Então, esse é o ponto baixíssimo. Vamos caminhar com o ponto baixo para dentro da próximo intervalinho de correntinhas, porque nós vamos trabalhar apenas nos intervalinhos de correntinhas agora. Não vamos mais trabalhar nos pontos, apenas nos intervalinhos. Passei com ponto baixo aqui para o intervalinho de correntinhas. Vamos subir aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntinhas. Vamos voltar no mesmo intervalinho e fazer outro ponto baixo. Agora, nós vamos subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas. Voltar no mesmo intervalinho e fazer um ponto baixo. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas, voltar aqui no mesmo intervalinho, um ponto baixo. Então, esse aqui será o ponto principal da nossa carreira, que eu vou chamar ele de matinho, porque parece um matinho mesmo, ainda mais que a linha verde. Então, ficou uma argolinha com 4 correntinhas, fecha com ponto baixo, sobe 8 correntinhas, fecha com ponto baixo, sobe mais 4 correntinhas e fecha com ponto baixo. Então, esse vai ser o nosso matinho. Uma argolinha com 4, com 8 e com 4 correntinhas. Feito o nosso matinho, vamos passar aqui para o próximo intervalinho de correntinhas e fazer um ponto baixo. Vamos subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas e fazer o nosso ponto picô. Você vai colocar a agulha aqui, ó, nessa argolinha do ponto, nessas 2 argolinhas, tá vendo? Pegar o nosso fio, passar por dentro e fazer o ponto baixíssimo, que é passar por dentro da argolinha que já estava na agulha. Esse aqui é o nosso pontinho picô. Feito o pontinho picô, vamos para o próximo intervalinho, ponto baixo. Aí, nós vamos fazer novamente o nosso matinho. 1, 2, 3, 4 correntinhas, volta no mesmo intervalinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, volta no mesmo intervalinho, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, volta no mesmo intervalinho, um ponto baixo. Fiz mais um matinho. Passa para o próximo intervalinho, vamos fazer aqui um ponto baixo. E agora, nós vamos subir 1, 2, 3 correntinhas e fazer o nosso pontinho picô, que é colocar aqui a agulha dentro dessas 2 alcinhas do ponto baixo, puxar a nossa linha por dentro e fazer o ponto baixíssimo, que é passar a linha por dentro da alcinha que estava na agulha. E fecha com o ponto baixíssimo, com o ponto baixo, perdão, no próximo intervalinho de correntinhas. Escutaram o barulho das motos, gente? Isso é a noite inteira. Mas faz parte. Eles estão trabalhando, né? A maioria deles. Então, fizemos aqui o ponto baixo no próximo intervalinho. Vamos subir novamente o nosso matinho. 4 correntinhas. Volta no mesmo intervalinho. Ponto baixo. Sobe 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta no mesmo intervalinho. Ponto baixo. Sobe mais 4 correntinhas, volta no mesmo intervalinho, ponto baixo. Então, esse aqui vai ser o nosso ponto padrão da nossa carreira. Viu como é simplesinho? Ele fica bem simplesinho, mas ele fica bem, como é que fala? Delicadinho, né? Bem meiguinho no nosso paninho ou na fralda. Aqui, então, nós vamos intercalar, vamos trabalhar apenas nos intervalinhos de correntinhas e vamos intercalar uma graminha, um ponto picô, uma graminha, um ponto picô, uma graminha no intervalinho, no próximo intervalinho, um ponto picô. Então, vamos fazer assim por toda a nossa carreira. Se caso você preferir, estiver fazendo na fralda, que é maior,
e preferir fazer essa graminha maior, você pode aumentar a quantidade de correntinhas. Você pode colocar aqui, por exemplo, 6 correntinhas nessas duas alcinhas do lado e 10 correntinhas na alcinha do meio. Então, aí fica ao critério de vocês. Nesse tamanho, pra mim, tá legal pra fazer o paninho de boca, tá um tamanho bem razoável. Vou fazer mais um pouco pra que não fique dúvida, ok? Então, fizemos aqui a nossa graminha, alcinha de 4 correntinhas, fecha com ponto baixo, 8 correntinhas, fecha com ponto baixo e 4 correntinhas, fecha com ponto baixo no mesmo intervalinho. Então, vamos passar aqui para o próximo intervalinho, um ponto baixo. Vamos subir 3 correntinhas e vamos fazer o nosso ponto picô. Colocar a agulha aqui nessas alcinhas do ponto baixo, puxar a linha e passar a linha por dentro dessa alcinha que já estava na agulha, que é o ponto baixíssimo. Passa para o próximo intervalinho e vamos fazer o nosso matinho. 1, 2, 3, 4 correntinhas, no mesmo intervalinho, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas, no mesmo intervalinho, ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, no mesmo intervalinho, ponto baixo. Passa para o próximo intervalinho de correntinhas. Opa, quase escapou. Faz o ponto baixo. Sobe 1, 2, 3 correntinhas. Vem aqui nessas duas alcinhas do ponto baixo. Puxo a minha linha e faço o ponto baixíssimo, que é passando por dentro da alcinha que já estava na agulha. E vou para o próximo intervalinho, ponto baixo. Eu tô utilizando aqui a agulha 1.5, porque o meu ponto, ele é muito apertado, então, eu sempre utilizo uma agulha um pouquinho maior. Você pode utilizar uma agulha até mais fina que essa, se seu ponto for largo. Aí, geralmente, eu não indico muito numeração de agulha, que isso é muito pessoal. Quem tem um ponto muito apertado, tem que usar agulha um pouquinho maior. Quem tem um ponto muito frouxo, o ideal é que use agulha mais fina. Então, isso fica ao critério de cada um, tá bom? Para o fio Anne, geralmente eu uso essa 1.5. Tem gente que usa a 1.75, que é um pouquinho mais grossa, mas aí é ao critério de cada um. Então, nós vamos trabalhar assim por toda a nossa volta. Esse aqui vai ser o biquinho do nosso paninho de boca hoje, ou da fralda, se você estiver fazendo fralda. Então, nós vamos intercalar em um intervalinho a nossa graminha, uma alcinha com 4 correntinhas, uma alcinha com 8 correntinhas e outra alcinha com 4 correntinhas, fechando sempre com ponto baixo no mesmo intervalinho. Passa para o próximo intervalinho e faz o pontinho picô. 3 correntinhas, volta, coloca a agulha nas duas alcinhas do ponto. Não sei, talvez tenha ficado dúvida nesse ponto, eu vou até fazer novamente aqui para que vocês não tenham dúvida. Nosso pontinho picô, nós vamos vir pro próximo intervalinho fazer o ponto baixo, normal, sobe 3 correntinhas, volta e coloca a agulha aqui, ó, nessas duas alcinhas do ponto baixo mesmo. Puxa a nossa linha e passa por dentro da alcinha que estava na agulha. Esse é o ponto picô. Então, nós vamos trabalhar intercalando assim por toda a nossa volta. Vou adiantar aqui o meu e volto para mostrar o resultado para vocês e deixar as dicas que eu falei no início do vídeo, ok? Cheguei aqui no finalzinho, ó. Aqui, percebam que não deu certo aqui certinho, intercalando. Eu terminei aqui o meu ponto picô, aqui eu teria que fazer outro matinho. Então, aqui é só ignorar esse espaço, fazer aqui, ó, um ponto baixo e um ponto baixíssimo aqui no pezinho do matinho para fechar a carreira. Não tem problema você ignorar o último, não vai dar diferença. Aqui eu já cortei o fio, você puxa o fio para dentro da argolinha que tava na agulha, ó, e aperta para dar um nozinho. Aí, vamos virar aqui a nossa peça, e aqui a gente vai escondendo esse fiozinho, arrematando esse fiozinho que ficou. Eu gosto de fazer como se fossem uns pontos baixíssimos, ó, passo aqui por dentro dos pontos, ó, vou enfiando aqui por dentro, pra ficar bem firme. Aí, eu pego nenhum dos pontos, eu faço um ponto baixíssimo, que é passar
por dentro da argolinha que já tá na agulha, puxo um pouquinho, como se fosse um nozinho, né? E aí, eu vou enfiando aqui pra esconder essa pontinha aqui, pra arrematar, pra ficar bem invisível. Aí, pego mais aqui mais uma argolinha, de fazer só mais um. Que isso aqui não tem tanta necessidade de apertar. Eu peguei mais um, fiz aqui mais um ponto baixíssimo, puxo, e esse pedacinho aqui eu posso cortar. Pronto, finalizei aqui. Aqui, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Ó, ficou assim o nosso paninho. Olha que delicadeza que fica o nosso biquinho. Parecendo um matinho mesmo, verdinho. Tá vendo? Fica muito bonitinho, fica bem delicadinho. E acredito eu que em qualquer fralda, até mesmo na grandona, vai ficar legal desse mesmo tamanho. Mas se você quiser fazer um matinho maior, aí fica ao critério de cada um de vocês. Então, como eu disse no começo do vídeo, para você fazer esses paninhos de boca, esse aqui tem 30 por 30. Você vai comprar a fralda inteira, você dobra ela ao meio, vamos fazer de conta que isso aqui é a fralda inteira. Você vai dobrar ela no meio, você vai dobrar ela bem no meio certinho, aí você passa com ferro aqui pra fazer o vinco e corta com a tesoura. E depois você pega as duas partes, dobra novamente, passa o ferro pra fazer o vinco e corta com a tesoura. Então, vai ficar, cada fralda vai dar 4 paninhos de boca. Você vai fazer a bainha, geralmente um lado já vem, ó, esse lado aqui já é a bainha da própria fralda. E aí, você faz a bainha. Eu costumo fazer na mão mesmo, porque minha máquina resolveu quebrar sem aviso prévio. E como essas máquinas manual, essas pequenininhas, então é difícil achar quem conserte. E é tão rapidinho para costurar. O que você pode fazer? Você pega a beiradinha, dobra 2 vezes, passa o ferro em cima para fazer o vinco. Você dobra 2 vezes aqui, passa o ferro, que ela vai ficar bem amassadinha. Aí, você vem fazendo a sua bainha. Fica bem discretinho, mesmo fazendo à mão. E aí, você vai só fazer o seu biquinho ao gosto. Você pode fazer kitzinhos, eu já vendi muito, já falei isso no canal. Eu vendi bastante nas feirinhas do rolo do Facebook, até mesmo para conhecidos. Você faz os kitzinhos, você pode pegar 2 fraldas, fazer uma fralda de ombro, que é a grandona, e 4 fraldinha de boca. E você vende esse kitzinho com uma fralda grande e 4 pequena, ou uma fralda grande e 8 pequena, ou 2 grandes e 4 pequenas. Aí, você monta o seu kitzinho da forma que você acha mais correto. E o preço você vai fazer conforme você achar que deve. Por exemplo, esse negócio de dar preço em coisas de crochê é complicado, porque não é só o material, tem o tempo também. Então, você pode, eu já falei isso várias vezes, você pode ligar o cronograma do seu celular, o cronograma não, o temporizador, e calcular quanto que você demora para fazer uma peça. Que aí, você vai conseguir calcular quanto tempo você vai demorar para fazer o seu kitzinho. Aí, você coloca o preço do seu tempo. E aí, somando, obviamente, com o material. De material, na verdade, não gasta quase nada, porque um novelo de fioane, por exemplo, vixe, dá pra fazer muitos e muitos biquinhos. Dá pra fazer, assim, acho que uns 20. Não tenho certeza, mas dá pra fazer muito. Esse aqui mesmo tem um tempão, já usei pra caramba, ainda tem linha. Então, ele rende muito. Então, você vai calcular mais o valor do seu tempo mesmo, que não tem como eu te falar, isso aí é você que tem que calcular. Então, fica aí a dica, espero que seja útil pra vocês. Compensa muito você comprar a fralda e você cortar e você fazer do seu jeito. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica um resultado melhor e um resultado único. Então, compensa bastante você montar os seus kitzinhos ou apenas fazer nas fraldas para dar de presente. É um presente muito legal para as gestantes, porque é um presente legal para dar, porque ele é muito útil, né? A gente utiliza muito paninho de boca, isso aqui não dá para ficar sem isso aqui, né? Isso aqui a gente utiliza bastante, até, como eu disse, meu filho tem 7 anos, apesar dele ser autista, o desenvolvimento dele é um pouco mais lento, mas até hoje eu sempre deixo um paninho, porque pode acontecer um acidente, sujar a boca, essas coisas, sangrar nariz, essas coisas. Então,
compensa, é um presentinho útil. Então, se você tem uma gravidinha aí conhecida, você pode fazer de presente ou pode fazer pro seu netinho, para seu sobrinho, sei lá. Enfim, você vai achar aí a utilidade para os seus paninhos ou as suas fraldas. Espero de coração que vocês tenham gostado. Peço desculpa por ter demorado tanto para retornar. Realmente teve uns acontecimentos aí que, infelizmente, muita coisa a gente não tem como a gente prever na vida da gente. As coisas vão acontecendo. Eu não esperei arrumar aqui o meu cantinho certinho, porque se a gente ficar esperando o momento correto para fazer as coisas, o momento ideal, às vezes ele nunca chega. Então, quem tem que fazer o momento somos nós. Então, eu falei, vou gravar e vou soltar e eu vou voltar com os meus vídeos, porque eu gosto bastante desse canal, tenho um carinho muito grande. Tanto que eu faço de tudo para responder a maioria dos comentários. Quando eu não respondo é porque eu não vi, que às vezes não toca para mim a notificação. E eu tem um e-mail aí no meu canal, caso vocês queiram me mostrar como vocês fizeram de outro modelo, de outra cor, ou me dar alguma dica de novos vídeos. Não sei, tem um e-mail lá, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Espero de coração que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, em breve, se Deus quiser.